eu vou sentar ali. Aqui. Melhor. Nossa, será que eu vou quebrar isso? Nossa, eu nem peguei a plaquinha. Oi, pessoal. Oi, boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Já estava colocando aqui o nome da nossa live e vamos esquentando até as meninas da nossa Creative Organizer entrar, a Carol e a Paty. Oi para Karen também. Aqui, pessoal, nesse dia frio. Então, hoje vamos bater um papo bem bacana. Daqui a pouquinho as meninas já entram e ó, já consegui aqui. Oiê! Olá! Oi! Tudo bem? E Quanto tempo, aí? meninas? É Faz tempo que a gente mesmo? não se vê, né? É verdade. Ai, Tudo muito bom? bom, muito bom. Pessoal, primeiro eu queria agradecer então todo mundo que já está aqui com a gente online. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo Costa. Eu sou assessor de comunicação da Yamamura. E estou aqui sem máscara porque eu estou numa sala aqui isolada, aqui na unidade da Consolação. A Yamamura tem 4 lojas, 4 endereços no estado de São Paulo e temos a loja online, então dá para comprar os nossos produtos aí pela internet. E hoje a gente está com a Carol e com a Paty. Ah, Carol e Paty, Caroline e Patrícia fica muito É, longo. É, Carol e Paty, isso aí. As meninas da Creative Organizer, que a gente tem a honra de convidar para falar de um assunto que amamos, que é organização. E meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí eu queria convidar vocês a se apresentarem, contar um pouquinho de vocês. obrigada a você também pelo convite. É uma honra estar aqui nessa live com vocês. E, bom, contar um pouquinho da Creative, né? Eu me formei como personal organizer em Nova York. Um momento da minha vida fui estudar lá e aí lá descobri a profissão Que por delícia. acaso. É, E aí lá me formei na NEIPO, que é uma associação importante de lá de todas as personagens. E aí voltando para o Brasil, eu decidi que era isso que eu queria fazer. E aí aqui eu busquei cursos de especialização, tanto de organização residencial quanto de mudança, especialização em dobras e vários outros cursos para a gente Que começar, né, organização é longa, a palavra tá ligada a um monte de coisas, né? Um universo Sim, gigantesco, né? muito. E você, Mas Carol, acabei. o que você... Vocês se conheceram aonde? Vocês se conheceram fazendo algum trabalho especial? Na verdade, a gente se Não. conhecia de outros carnavais, assim. Eu conheci a Paty de um curso que eu fiz há, 10 anos atrás, né? Eu É. trabalhava com marketing, a Paty trabalhava na área da saúde, nem imaginava trabalhar Olha com que isso. legal, gente. É, E Não, aí, e organização tá ligada à saúde, né? Vamos combinar? tudo, na verdade, tudo, né? né? Com todas as áreas da vida. É Mas eu verdade, é também tive a verdade. oportunidade de morar fora. Eu fui um pouquinho mais longe, eu fui para Israel e tirei um ano sabático, assim. Na verdade, a minha intenção nem era trabalhar nem nada, mas eu conheci essa profissão lá. Comecei a trabalhar instintivamente com isso Legal. lá, porque nem tinha curso nem nada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu me especializei e comecei a procurar formação, eu reencontrei a Paty. Aí eu vi que ela já estava trabalhando com isso. A gente uniu forças e estamos juntos até hoje com a Creative. Já vamos fazer 4 anos de empresa. Parece que foi Que ontem. bacana. Passa muito E aí, rápido. meninas, o que faz uma personal organizer? E quem costuma contratar o serviço de vocês? Quer responder? Posso responder. Bom, nós somos especialistas em organização profissional de ambientes. A Certo. gente organiza com técnicas de organização, implementando um sistema na casa da pessoa. E o público que nos contrata é o mais diverso possível, né? Geralmente são pessoas que já gostam de organização, né? Gostam disso, não querem a casa bagunçada, elas dão valor à organização, porém elas não têm as técnicas necessárias para implementar. Então, Tá. elas... Tem muito arquiteto contra a gente tem aqui os nossos seguidores têm uma mistura tanto de arquiteto, cliente final,
Tem bastante arquiteto contratando, até trabalhando junto com vocês, de repente? A gente tem um braço aí da Creative, que na verdade nem era uma ideia nossa, que surgiu como necessidade, que é essa parceria com o arquiteto, né? Então a gente entra no começo do projeto, né? A gente já tem parceria com quase, acho que 10 arquitetos, a gente já fez mais ou menos 10 projetos. Muito bom. Principalmente de closet, assim, é o mais gritante, porque a gente sabe exatamente se precisa de gaveta, se não precisa de gaveta, a altura dos sapatos, quantas prateleiras, a quantidade de varão. E aí a gente faz 2 momentos, né? O primeiro, que é essa parte do projeto, para desenhar junto com eles o que exatamente o cliente precisa. E aí depois, no final do projeto, a gente volta para organizar de fato e deixar o closet impecável. Porque é um momento de ou reforma ou mudança, a pessoa já tem aquela expectativa de ter uma coisa bonita, uma coisa agradável, né? E aí você coloca ali meio que do seu jeito, sem prática, sem técnica, não corresponde com as expectativas. E aí a gente entrega, junto com o arquiteto, a casa inteira organizada, junto com o projeto que a gente desenhou. É bem legal. Que bacana. E aí, o que é o serviço que vocês oferecem? Existe, por exemplo, eu posso ter o serviço A, o serviço B, organizar a casa inteira, um ambiente só. Como que funciona? Então, na verdade, assim, a gente estava até falando disso ontem, né? Sem querer entrar no mérito de comparar com outras profissões e, né, levantar os pontos fortes, fracos, os méritos e deméritos. Mas a personal organizer, acima de tudo, cria um sistema de organização para ser mantido a longo prazo, né? Até por isso que muitas pessoas não conseguem manter a organização sem um sistema, né? Sem o nosso trabalho. Então, a gente faz uma visita inicial, a gente entende a necessidade da pessoa. Então, por que ela está nos contratando? Por que aquele ambiente está bagunçado, né? Por que existe aquela desordem? Qual que é o problema daquela casa, daquela rotina, daquela família de não conseguir manter a organização? Seja porque os armários são altos, ou porque simplesmente o marido é bagunceiro, ou porque tem muita criança. Enfim, a gente vai entender primeiro, antes de começar a organizar, por que aquele lugar não consegue ser mantido uma organização. E aí, como o nosso próprio nome diz, né? Personal organizer. A gente oferece uma solução personalizada de acordo com aquela rotina, com aquelas necessidades da casa. E aí a gente praticamente desmonta a casa inteira, ou o ambiente que a pessoa escolher, não necessariamente precisa ser a casa toda. Você perguntou, é só um cômodo, é a casa toda? Na verdade, depende da necessidade. Hoje em dia, a gente atende, assim, acho que 90% dos nossos projetos é a casa toda. Mas tem muita gente que contrata só para cozinha ou só para o closet, de repente, né? Vocês falaram bastante de closet, né? A gente já entrou num closet que tinha roupa feminina e masculina e fizemos só a feminina. Então, assim, não tem um padrão que a gente vai falar, não, vamos organizar só se for o closet inteiro. Não, na verdade é a necessidade, né? Olha que bacana. Então, de repente, a gente que trabalha com iluminação, por exemplo, poderia casar iluminação, organização e o arquiteto projetando, né? Que é o mundo ideal. Começar a nascer o projeto tudo junto, né? E a organização acaba finalizando, né? É a cereja do bolo, né? Assim, para o arquiteto. Depois de toda a reforma, de tudo pensado, a organização finaliza para que o cliente tenha tudo pronto, funcionando. A nossa primeira arquiteta, a primeira parceira, né? Que começou essa parceria meio que sem querer, ela contratou a gente para organizar só o closet. Daí ela gostou muito, indicou a gente para uma amiga, depois indicou a gente para sócia, depois indicou a gente para mãe. Aí ela começou a indicar a gente. Aí a gente falou, vamos fazer um programa fidelidade para ela? Né? A cada 3 clientes que fecharem, a gente organiza um cômodo seu. E aí ela falou, vamos fazer diferente? Vamos fazer uma parceria e eu coloco vocês nos nossos projetos? E aí foi assim que começou, porque faz muito mais sentido. Né? Legal, a gente começou a fazer meio que por fora, vamos fazer tudo junto. E aí deu muito certo, porque faz muito sentido. Agora né? Eu já fiquei com uma curiosidade, porque do jeito que vocês estão me falando, vocês têm que mergulhar no dia a dia da família. Né? Então a família tem que falar, inclusive eles têm que assumir que são bagunceiros, né? Então, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, alguém tem que aí levantar a bandeira. Teve algum case assim curioso, engraçado, que a gente já podia contar logo no início da nossa live aí, alguma coisa divertida pra vocês contarem pra gente? Olha, coisa engraçada, a gente pega direto. Assim, vocês podem imaginar
o tipo de coisa que a gente já se deparou. E assim, dos mais engraçados a perigoso. Tipo, a gente já lidou com arma de fogo, com drogas ilícitas, com brinquedos eróticos, com tudo que você imagina. Mas Gente, que engraçado. o princípio da nossa profissão é o não julgamento, né? A gente, independente do que a gente encontra, é assim, haja naturalmente e a não ser que coloque a nossa vida em risco ou dê algum tipo de problema pra gente, é tipo, fingiu que não viu e tá tudo certo. Mas é mais normal do que vocês imaginam, assim, acho que 1 a cada 3 projetos tem Arruma alguma uma coisa assim. gavetinha pra guardar a pistola e acabou, né, gente? Não deixa a tudo gente certo. descobrir, tá tudo bem. Muito bom. Gente, organizar é uma tarefa fácil? O que é necessário? Todo mundo consegue? Olha, fácil para nós, né? Mas é fácil, sim. É uma tarefa fácil. Ela exige disciplina, na verdade, né? Você primeiro precisa ter disciplina. E aí, se você quiser mesmo organizar a sua própria casa, é só você ir começando aos poucos. Então, a gente indica isso para algumas clientes que nos seguem e falam: mas eu mesma queria começar a fazer, eu gosto de organização, eu quero pôr a mão na massa. E aí, a gente conta que seria o ideal você começar um pouquinho por dia, né? Vai fazendo aos poucos. É possível para todo mundo. Eu gosto bastante de um assunto que tá bem voltado para inteligência emocional. E esses dias eu tava assistindo uma live e eles estavam falando da diferença entre habilidade e dom, né? Tipo, o que você tem como um dom, que você já nasce com isso, e o que você pode desenvolver ao longo da vida, que é a habilidade. A organização, diferente do que muita gente acha, não necessariamente precisa ser um dom. Assim, se eu falar particularmente de mim, eu sou organizada desde criança e pra mim eu me encaixo nesse. Qual que é o signo de vocês? Não tem nada a ver com organização. Não, eu sou touro. Eu sou vocês não são virginianas? Não. E aí, Olha gente, isso. os nossos poucos clientes virginianos eram muito bagunçados, sabia? Olha aí os virginianos, pessoal, que estão assistindo a gente. Ó, tem que jogar aí esse jogo, hein? Dá pra ser organizado em qualquer signo. Eu gosto Até bastante. pisciano como eu, que é nuvem total. Na verdade, assim, Depende de você valorizar isso, né? De você começar a ver a importância que tem a organização na sua vida. E aí, quando você começa a perceber os benefícios, você começa a gostar. E aí você fala, putz, vale a pena eu ter disciplina, tirar a coisa do lugar, voltar para o lugar correto, manter as coisas categorizadas, né? Que é uma das etapas da organização. E aí, assim, você começa a ver o lado bom e começa a incorporar isso no seu dia a dia. Você começar a perceber que isso vai te trazer saúde, bem-estar, fora que... as meninas caíram aí, pessoal, não tem problema, tá vendo? Só na hora da gente falar de signos, o Zodíaco já se movimentou, tá vendo? Mas daqui a pouquinho elas já entram aqui, aí a gente já chama novamente. Mas acho que essa dica que elas falaram é bem importante, de você fazer passo a passo. Ó, elas entraram aqui, pessoal. Opa, entrou. Voltou. Então, a gente estava falando, então, da questão até de não querer fazer tudo de uma vez, né? Mudar tudo caixinha por caixinha, né, gente? Etapa por etapa. É o que a Paty falou, né? Eu acho que, até voltando um pouco na pergunta anterior, não é nem questão de ser fácil ou difícil, né? Não tem um público específico que está predestinado a conseguir organizar, né? A partir do momento que você entende os benefícios da organização e valoriza isso, trazendo para o seu modo de vida, para a sua qualidade de vida, né? E aí, já respondendo essa segunda pergunta, não querer abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez, é para todo mundo, né? Perfeito. Mas não é muito essa questão de fácil, difícil. A nossa dica é começar aos poucos. Porque ao mesmo tempo que pode te trazer muitos benefícios, se você começar de um jeito errado, aquilo pode te desanimar e aí você deixa mais bagunçado do que estava antes. Tá certo. Se começar aos poucos, vai te trazer... É importante, né?
a solução, sabe? Você vai vendo a diferença. E aí começa primeiro pelas gavetas, depois parte para as prateleiras, se for no caso de um closet. Depois a parte de cabides. E aí, aos poucos, você vai vendo a transformação e vai se animando para fazer o resto. Aqui, gente, eu já coloquei uma imagem para a gente começar a exemplificar aqui para as pessoas. Conta dessas... Gente, essa foto é radical, né? Conta pra gente aqui o que aconteceu. Então, até pegando esse como exemplo, é que a gente, né, tem um cronograma e a gente já tem a nossa metodologia para transformar isso praticamente em um dia. Mas pensando numa pessoa que não nos contrata e que quer fazer isso sozinha, é uma imagem de pânico, né? É tipo desesperador. Fala, gente, por onde eu começo? Aí você começa por um lado, desiste, começa pelo outro, desiste. No final de 2 horas, você já tá mais desanimada do que o começo e aí continua bagunçado, né? Então, o ideal é começar aos poucos. Então, assim, eu vou pegar ali os 2 primeiros nichos da esquerda e vou organizar aquela parte. E vou tirar 2 horas por dia hoje, e por mais que eu termine antes, eu volto a organizar só amanhã. Amanhã eu tiro mais. Agora, então, por exemplo, não adianta eu pegar esse closet, tirar tudo. Não. Eu vou tirar só aquele pedacinho que eu vou fazer. E vou exatamente. Isso. Se tiver assim, não tem certo e errado. Mas se você me perguntar, assim, qual que seria o grande erro na hora de organizar, é isso. É tirar tudo de uma vez. Porque quando você não tem técnica, não tem prática e não tem a metodologia como nós, por exemplo, dependendo do closet que a gente pegar, muitas vezes a gente tira tudo do lugar. Mas a gente tem toda a metodologia, a prática e a experiência para conseguir te entregar, né, tudo pronto em um dia. Mas quem não tem isso, aí é um grande erro. Porque você não vai conseguir terminar, vai bater aquele desânimo, vai ficar mais bagunçado e não vai dar certo. Ó, aqui tem uma das nossas seguidoras falando de desapego. Vocês também têm que colocar isso na cabeça dos clientes? Como que é? Ou é fácil? As pessoas se desapegam assim fácil? O ideal é você fazer o desapego até antes de começar a organização. Então, a gente sempre sugere para, assim, antes de começar, já olhar o que não usa mais, o que não faz mais sentido, as peças que não têm mais utilidade. Mas aí é sempre opcional, né? Porque muitas vezes essas peças têm alguma ligação emocional, né? São lembranças e tal. Então a gente, assim, indica fazer isso para que você possa otimizar seu espaço e usar o seu espaço realmente com o que você precisa e com o que faz sentido. E morando em espaços cada vez menores, né, meninas? Se a gente não, arrumar, é difícil, né? E o ideal é você conseguir enxergar tudo que tem, né? Um dos benefícios é você enxergar para você usar o que tem. E muitas vezes, se você vai acumulando muitas coisas que você já não usa mais, elas estão ocupando um espaço que poderia entrar algo novo. Então, e aí vocês meio que criam um ritmo. Por exemplo, vocês deixam tem que deixar bilhetinho ali para criar uma prática de todo dia fazer a mesma coisa. Como que é para entrar na cabeça isso, por exemplo? O sistema de organização, ele gera isso, né? Como a gente categoriza tudo, coloca as coisas agrupadas. Muitas vezes a gente usa produtos organizadores, que também delimitam o espaço de cada item. E uma das coisas que a gente usa e que ajuda muito são etiquetas. Então, as gavetas são identificadas com o que tem dentro, as caixas são identificadas. E aí, cabe à pessoa também ter a disciplina de voltar o objeto para onde estava antes. Então, sem querer, o cérebro já vai acostumando, entendeu? Que ali existe um lugar específico e existe também uma lógica, né, de uso das coisas. Então, a gente sempre deixa mais à mão as coisas que são mais usadas. Por exemplo, eletrônicos, então vão estar num espaço específico. As roupas de ginástica não vão estar espalhadas, vai estar top, shorts, camiseta, bermuda, entendeu? Então, tudo vai fazendo mais sentido dentro de uma lógica. E, por exemplo, temporadas, inverno, verão, vocês sugerem essa troca, por exemplo? Normalmente, assim, se o closet tiver espaço, não faz sentido a gente deixar essa separação. Mas é o que você falou, cada vez mais os espaços estão mais apertados e aí não faria sentido. Agora, falando de São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo e a maioria dos nossos clientes de São Paulo não usam biquíni todos os dias, diferente de um cliente do Rio de Janeiro, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem liberdade de talvez
agora no inverno, deixar biquínis e saídas de praia numa caixa ou em lugares não tão acessíveis. E depois, quando trocar as estações, a gente faz exatamente o contrário. Deixa malha, deixa cachecol, lenço em caixas e deixa os biquínis e saídas de praia, shortinhos mais em fácil acesso. Então, assim, E pra quem não criança, tem né? espaço, Vocês, que vocês sugerem para quem tem criança em casa? Tem que estimular essa organização? Como que vocês propõem isso, por exemplo? com certeza. Assim, a organização, o senso de organização faz muito parte da educação da criança, né? Na própria escola tem a hora de guardar os brinquedos, na hora de guardar as pinturas. Então, assim, pra gente, quando a gente faz organização infantil, a gente faz questão de ter a criança por perto, né? Muitas vezes o próprio cliente fala, eu não vou estar em casa, vou estar trabalhando. Mas quando tem criança, a gente faz questão de ter a criança perto e mostrar para ela o que a gente está fazendo. Primeiro, para mostrar que a gente tem respeito por aquele espaço, né? Não são estranhas mexendo no brinquedo alheio. Segundo, para brincar até junto com elas e mostrar que na hora de guardar, não precisa ser uma hora chata, né? E o terceiro ponto é, quando ela for brincar de novo, fica muito mais fácil para ela achar as coisas se estiverem organizadas, né? Então, assim, o primeiro ponto é tentar separar o lugar de dormir do lugar de brincar, né? Se for possível isso dentro da sua casa, do seu apartamento, deixar um lugar onde ele vai descansar, onde ele vai brincar, e aí onde ele vai descansar, onde ele vai dormir, e outro lugar para a criança brincar e pintar e bagunçar para depois organizar, né? Então, esse senso desde pequeno é muito importante. Agora, vocês falaram uma coisa importante, que em algumas situações o cliente sai e vocês ficam lá organizando, ele não participa. Qual que é o ideal? O cliente participar? Porque é importante você também saber ali, até ver vocês trabalhando, por exemplo, né? O ideal é o cliente participar na hora do desapego, né? Se ele quiser realmente aproveitar esse momento que a gente vai tirar tudo dos armários, né? E olhar peça por peça, é bom que ele esteja. Mas senão a gente consegue implementar o sistema sem o cliente estar, porque a gente já sabe, né? Através da rotina que ele contou pra gente e das coisas que vem incomodando no dia a dia, aonde que é o lugar ideal para guardar cada item. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar junto, mas ao final da organização, a gente faz um tour com o nosso cliente, mostrando, né, aonde foi acomodado cada peça, aonde, né, estão as coisas, e passa um treinamento para a pessoa responsável por manter aquele ambiente organizado. E aí, vocês fazem a conversa que vocês têm com a família, é todo mundo junto, tipo marido e mulher falando assim, olha, você que é desorganizado e não Dá tem bronca, essa história. Né? Como que é? É terapia de casal ou vocês têm que fazer uma terapia? Não, a gente não se mete. A gente deixa isso daí para depois entre eles, porque a gente cria uma referência, né? Uma referência para ser mantida. Na verdade, assim, o momento que a gente vai entender a rotina é até antes mesmo de fechar a proposta, de fechar a organização, que é na visita técnica. Que daí a gente faz todas essas perguntas chaves para entender aquilo que eu falei no começo, né? Qual que é o problema da casa? Por que você não consegue criar e manter um sistema de organização? E aí, de acordo com essas respostas, na hora que a gente for colocar a mão na massa, a gente já tem ali todas as soluções que a gente precisa oferecer através da organização. Então, é muito relativo, né? Se o cliente precisa ou não. Normalmente, a gente já tem a maioria das respostas antes, e aí ele nem precisa estar lá, né? Porque aí a gente aplica nossas técnicas e a gente vai entender, né, o que é melhor para ele, de acordo com o espaço disponível. Mas, se ele não conseguiu ver as peças antes, ele não conseguiu fazer desapego, ele sabe que tem muita coisa ali que não usa, que dá para descartar, aí a gente não tem essa autonomia de jogar nada fora, né? A gente não joga absolutamente nada fora, assim, já chamo metade de botão quebrado, que a gente faz questão de deixar ali onde estava, porque pode ter um motivo especial, entendeu? Então, a presença do cliente realmente é necessária quando tem desapego, quando não tem, não necessariamente. Conta pra gente dessa cozinha, gente. Linda, né? Essa cozinha Linda. Foi bem bacana. A gente usou produtos organizadores aí, essas peças, né, que organizam os temperos. E a gente busca sempre... É um imãzinho que está ali preso? É um imã. É um imã. Olha, que legal. E foi colocado na coifa, mas dá para colocar também na geladeira,
né? Facilitando. Era uma cliente que cozinhava bastante, então ela tinha esse problema de pegar os temperos, né? Foi uma das questões que a gente tinha que criar uma solução. Como que funciona? Você tira esse potinho, ele tem E aí ele abre, ele é um pote mesmo de rosquear. Que legal, muito legal. Super legal, super prático, cabe uma quantidade boa de tempero. Até você perguntou, né, dessa cozinha, é engraçado porque ela parece ampla, né? Mas ela tinha super pouco armário. E era uma cliente que cozinhava bastante, então ela tinha muitas peças. Por isso que a Paty falou que a gente usou bastante produto organizador, porque são facilitadores pra gente na hora de ganhar espaço, né? Tá. Então, assim, não necessariamente, a gente é muito comentada nas redes sociais, falando, porque vocês só organizam lugar grande, cozinha espaçosa, e tem muito lugar que engana, né? Essa cozinha era espaçosa em termos de movimentação, mas de armário era muito ruim. E aí a gente tem que se virar nos 30, porque, né, não tem como chamar um marceneiro, uma arquiteta na hora. A gente tem que trazer a solução no momento que a gente está organizando. Gente, uma curiosidade. Essas peças que ficam em cima da bancada, muita gente só acha que é decorativo, que é só para uma foto. Mas no dia a dia isso é útil, né? O que vocês resolvem deixar em cima da bancada? O que é importante na organização? A gente escolhe os principais eletrodomésticos, 2 ou 3 peças, dependendo do tamanho da bancada, facilita no dia a dia, porque a gente sempre preza muito pela facilidade e praticidade do que você, né, vai usar no seu dia a dia. Nesse caso dessa cozinha, que tem esse pote com as colheres, que ela cozinhava muito, então assim, ela usava isso toda hora e ficava pegando na gaveta, procurando a colher, era muito mais chato. Então a gente pegou uma peça decorativa e aí nesse momento é legal porque a gente une organização com decoração. E é um potinho de cerâmica fofo, né? Super, super fofo. As colheres também eram bonitas. Quem mais que a gente pode deixar numa bancada? Chegou uma pergunta aqui muito legal, que é sobre a quarentena. Como que vocês estão... vocês acham que as pessoas estão mais abertas nessa quarentena, olhando para a organização? O que vocês têm visto com mais frequência? Totalmente, assim. Nos primeiros meses, nas primeiras semanas, primeiro mês, a gente ficou bem receosa do que ia acontecer, né? Porque nem a gente estava saindo de casa, mesmo que houvessem clientes nos pedindo, a gente estava cumprindo o isolamento. E aí foi até legal porque surgiu um produto novo nosso, que é a consultoria online. Mas depois do segundo mês, assim, com todos os cuidados, com todas a cautela, né, de protocolo de segurança, propé, luva, máscara, cabelo preso, álcool em gel, enfim, a gente voltou a ir para casa dos clientes, mas assim, sem saber o que ia acontecer. E nunca na história da Creative Organizer houve tantas mudanças residenciais, tantas reformas e tanto investimento na própria casa, porque as pessoas entenderam o valor, né, de ter uma casa organizada. Quando você passa mais tempo em casa, quando você, né, entende que aquilo é o seu porto seguro, que é o seu lar, e que a organização deixa a sua casa com mais cara de lar, começaram a investir muito, assim. Pessoalmente falando, o André, que é um super amigo nosso aqui, ele tá falando que a gente tá enfrentando os fantasmas da nossa casa. Exato, isso. A gente acha uma trinca na parede que a gente nunca tinha visto, né? Isso é muito interessante. Valorizando, né? E as pessoas agora, né? Eu tava vendo algumas matérias, as pessoas estão deixando de viajar, e aí esse dinheiro que ela investiria numa viagem, qualquer coisa assim, ela está investindo na casa. Em casa. Então, isso é muito legal. Até arquitetos que estão aqui com a gente e etc. Gente, agora é hora de prospectar. Os clientes estão aí sedentos por mexer na casa, né? Não, é isso, né? Você não dá muito para sair para almoçar, para jantar, para ir para um bar, para ir para um restaurante. Crianças não voltaram ainda para a escola. Faculdade, aula online, você está praticamente trabalhando de casa, né? Muitos poucos escritórios voltaram. Então, quem está saindo... Oi, desculpa, voltou aqui. Agora quem está saindo é o contrário, né? Mesmo que saia, 10, 15% na rua e o resto em casa. Então, você de fato começa a entender o sentido que faz você estar numa casa onde você se sente bem. Né? E aí, por mais que... E aí não vou nem entrar no mérito de decoração,
Não importa se sua casa é alugada, se sua casa é própria, se a decoração te agrada ou não. Mas o fato é que quando tá organizada, quando você tem controle das suas coisas, e aí o momento agora de reflexão para quem tá em casa é exatamente esse, a sensação de bem-estar é muito melhor, né? Então, assim, foi incrível o que aconteceu nessa quarentena, porque além da demanda, né, de organização e de mudança que a gente tem feito, o engajamento nas redes sociais, as perguntas, o conteúdo no Instagram, a venda de produto organizador. As pessoas estão vivendo para isso agora, porque tá todo mundo em casa. Falando em engajamento, vamos já com a pergunta da Silvia, que ela quer saber como que ela organiza o Tupperware na cozinha, gente. Vamos lá. Eu acho que todo mundo recentemente a gente fez uma aula, né, Cá, sobre isso. A gente fez recentemente uma aula. Mas, Silvia, a gente indica você organizar os Tupperwares com tampa, tá? Para você não perder tempo procurando as tampas. As peças que já estiverem sujas ou já estiverem marcadas com cheiro, a gente indica para você doar, para você desfazer delas. E organizar por tampa, um em cima do outro, e por tamanho. Então, você faz os jogos de Tupperware. E aí as peças que são retangulares, geralmente a gente deixa nas bordas do armário e as peças redondas no meio, para ganhar espaço. Olha lá no só, nosso gente. Instagram Isso é uma dúvida. Quem não tem fotos. Tupperware em casa, né? Vamos lá. E é uma coisa então, que é usada diariamente, né? Então, é errado, por exemplo, colocar uma dentro da outra? Não, é uma opção Você também. pode colocar, quando eles são até conjuntos ou peças iguais, você pode colocar uma sobre a outra e colocar as tampas em cima, né? Do mesmo modelo. A gente pegou um cliente esses dias que tinha todos os potes num armário e do outro lado da cozinha tinha uma gaveta com as tampas. Esse é um exemplo perfeito do que não é prático, do que não é funcional. Você pode brincar até e colocar um patins para conseguir pegar o pote, né? Da tampa, né? Exatamente. Então, assim, se você não tiver espaço para colocar tudo tampado, por exemplo, eu moro num apartamento de 45 metros quadrados, super pequenininho. Minha cozinha é minúscula. E aí eu fico fazendo advogada do diabo aqui também o tempo inteiro, porque nem sempre eu consigo colocar em prática o que eu ensino. Mas os Tupperwares é assim, todo mundo que mexe já sabe. Pelo amor de Deus, as tampas tem que estar junto, sabe? Então, isso que eu já ia perguntar. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, assim? Eu acho que é separar as categorias, né? Espalhar muito as coisas, né? Tipo, você ter coisas espalhadas em vários lugares. Às vezes na cozinha tem copo num armário, copo no outro, copo, sabe, na parte de baixo. Travessa aqui, travessa ali, Tupperware, é isso que a gente falou, né? Separar a tampa do pote, deixar a forma num lado e do outro lado ter mais utensílio de cozinhar que você usa com as formas. Então, basicamente, espalhar as categorias. Né? Assim, é o erro mais comum, não porque seja errado, mas porque te dificulta a vida ao invés de te facilitar. E a organização preza basicamente a funcionalidade, né? Muito bom. Explica, vocês me contaram uma vez a diferença entre organizar e arrumar. Conta pra gente esse trocadilho aí para as pessoas, que é uma dica super bacana. A maioria das pessoas fala assim, mas eu sempre arrumo e a bagunça volta. Às vezes volta em 2 dias, às vezes volta em uma semana, às vezes volta em um mês, mas volta. E aí, me ajuda. Eu falei, gente, o seu erro, né? O grande problema tá exatamente na sua fala, tá? No fato de você arrumar. Porque a arrumação, ela é uma coisa instantânea, né? Ela é uma coisa sem lógica. Ela tá voltada muito mais para a parte estética do que para a parte funcional. Né? Eu normalmente dou o exemplo do domingo à noite. Você tá domingo à noite cansado, depois de um final de semana que você não fez nada, a sala tá uma bagunça, alguém te liga e fala, Danilo, eu tô passando aí pra te dar um beijo. Você olha e fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de receber alguém em casa agora. O que você vai fazer? Você vai pegar toda a meia que tá ali, vai enfiar onde você achar, vai juntar todos os papéis, independente do que seja, vai colocar na primeira gaveta, vai pegar toda a louça, às vezes pode misturar louça suja com louça limpa, vai enfiar dentro da pia. Ou seja, tá arrumado, né? E aí, depois de 5 minutos, arrumado. Em 5 minutos, sua sala vai estar arrumada. Né? Mas e aí na segunda, ou na terça, ou na quarta-feira que você precisar daquela meia, ou que você precisar daquele documento, ou que você precisar de alguma coisa que você guardou em 5 minutos e não sabe onde está?
né? Que é completamente diferente de você organizar, porque o princípio básico da organização é a funcionalidade e praticidade de acordo com a sua rotina. E Então, você não é colocar uma coisa... ritmo para as coisas, né, gente? Exatamente. Você Cada tem que coisa ter tem o seu aquelas lugar. regrinhas, né, básicas, né? Sim. Cada coisa tem um lugar certo. A gente falou um pouco sobre a questão de cozinha, vocês falaram dos potes. Cozinha e lavanderia, o que vocês dão de dicas aí para a gente passar para o pessoal? Lavanderia é muito legal também. É um espaço que assim exige organização. Muitas vezes está aquela bagunça, né? Que as pessoas vão colocando as coisas que não tem lugar na lavanderia. E a gente tem organizado bastante lavanderia e visto a diferença que faz, né? Tanto na economia de produtos, que às vezes você nem sabe que tem. Oi? Eu quero colocar até uma foto depois para a gente falar de cozinha. Tá, mas uma dica legal na lavanderia seria separar os produtos pelo ambiente de uso. Então, você pode fazer uma cesta com produtos que são usados, né, para lavar roupa, uma cesta com produtos que usa mais no banheiro, uma cesta de uso geral. E a gente separa o que é estoque. São produtos que ainda estão fechados, que não precisam ficar misturados com os produtos que são usados no dia a dia. E nem tá à vista, né? Não precisa estar à vista. Pode estar no espaço mais alto. Né? Então, não fica aquela bagunça de vários produtos misturados. E na hora de limpar, facilita também para você estar usando tudo. Ou até levando direto para o ambiente uma cesta com todos os itens juntos. E cozinha, o que vocês sugerem? Acho que a principal dica da cozinha é você tentar não separar as categorias, né? Então, por exemplo, falando de copo, até faz sentido você ter um armário de copos do dia a dia e em outro lugar, ou até mesmo na sala, você deixar taça e outros copos que você só usa esporadicamente. Mas de resto, assim, a dica principal é você tentar manter no mesmo lugar, ou na mesma gaveta, ou no mesmo armário, itens da mesma família, né? Quando a gente fala de categoria, são itens, tipo, da mesma família. Então, assim, mas tem problema em misturar categoria? Depende. Se a gente estiver falando de Tupperware e de pote, ou de forma com panela, beleza, porque, né, faz sentido. Você pode usar no mesmo momento que você está cozinhando. Mas a gente também já chegou a pegar no mesmo armário comida, prato e panela. Né? Então, assim, você vai pegar uma panela, cai um pote de arroz na sua cabeça, você vai pegar um prato, você precisa tirar a panela. Então, assim, a grande dica da cozinha é pensar na funcionalidade. Né? Então, aqui, por exemplo, vocês deixaram só as louças. Essa primeira prateleira, essa primeira prateleira mostra bem isso, porque a gente reuniu todos os modelos de xícaras que tinham na cozinha. E essas xícaras estavam... Eu descobri aquela xícara que eu não usava há décadas. Exatamente. E que é poderosa, essa sensação. linda. Certo. Então, assim, de uma vez só, você abre um armário e visualiza tudo que você tem. E a gente costuma falar, né? O que não é visto, não é lembrado. Então, não adianta. Mas eu gosto muito, eu só uso de vez em quando, eu vou deixar lá em cima. Na hora do vamos ver, que você vai precisar pegar, ou que você não usa. Uma hora, você não vai lembrar. Você não vai usar porque você não lembra ou porque tá difícil. Então, esse exemplo que você colocou aqui, essa foto é legal, porque a gente juntou todas as xícaras. Tinha xícara mesmo que ela não usava. E como ela tinha espaço para colocar todas as xícaras juntas, a gente não deixou o aparelho de jantar junto. Que legal. Né? Os pratos estavam em outro lugar, mas ficou aí de propósito para ela usar. E nesse caso aqui? Aí também a gente reuniu em várias prateleiras os modelos de pratos. Depois, na parte de baixo, a gente colocou as canecas, as xícaras, mas sempre reunindo todos os modelos e não separando pelo material, tá? A gente não vai separar o que é cerâmica, do que é vidro, do que é inox. A gente separa a família, né? A categoria. Então, pratos, xícaras... copos, canecas... Até para deixar um visual mais bonito, né, pessoal? Assim, Sim. A gente deixa assim uma coisa mais delicada, né? A gente sempre separa também do maior para o menor, né, na prateleira, para criar também uma harmonia visual, além da organização. Ó, aqui o Rodrigo, nosso consultor aqui na Yamamura, tá falando que todo mundo sonha com uma cozinha assim. É verdade, né, gente? Mas isso é um sonho, ideal. né? E é possível. Qualquer cozinha, qualquer tamanho, bem organizada, ela traz essa sensação boa. Tá certo.
Eu queria aproveitar, bom, eu vou dar mais um caso aqui. Aqui é uma lavanderia. Olha Uma só, lavanderia. aqui você falou dos potinhos, né? Ó, tá vendo ali em cima, na parte de cima, até porque essa prateleira era alta, é a parte de estoque, né? Que não necessariamente precisa ficar em fácil acesso, porque estão todos fechados, né? E aí essa parte é mais prática, muito mais na hora de fazer compras. Então, você vai olhar ali, putz, acabou o álcool. Não, mas antes de sair comprando, deixa eu ver se no estoque não tem nenhum fechado para ir antes de comprar, né? E ali as cestinhas azuis estão separadas por uso. Então tem uma cestinha só com produto de banheiro, uma cestinha só com de cozinha, tem duas para produto de roupa e assim por diante. Panos, né? A gente também deixa os panos em cestas. Separa pano de chão de pano de pó. Tá demais, demais. Eu queria só colocar uma complementar aqui para a iluminação complementar né? O trabalho é válido pensar nas luzes mais difusas, uma iluminação geral para o ambiente e adicionar ponto de luz para as áreas de realização de serviços. Então, a gente está falando ali de bancada, tanto bancada de lavanderia, por exemplo, ou até bancada da cozinha. A gente está falando da área de cocção, lavagem, secagem das roupas, né? Então, a Yamamura, os especialistas aqui da Yamamura sempre indicam iluminação com temperatura de cor neutra ou branco frio, que são as mais indicadas. Então, só dando um adendo aí. Meninas, isso pra gente também faz muita diferença. Exatamente. A questão de iluminação, por exemplo, a gente já organizou muito roupeiro, né? Os armários de roupa de cama, de toalha, que é no corredor, que é super escuro, né? Então, assim, se pra gente foi difícil organizar. Imagina para quem vai usar, né? Imagina no dia a dia, quando você precisa pegar alguma coisa, né? E o corredor, como a própria palavra diz, você passa ali o tempo todo. Né? Um corredor escuro, assim, pra gente faz muita diferença. A Alice está falando aqui que uma casa organizada faz toda a diferença. Eu acho que, inclusive, até a família. Oiê! Olá! Oi! Tudo bem? Quanto tempo, meninas? Faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Ai, Tudo muito bom, muito bom. Pessoal, primeiro eu queria agradecer então todo mundo que já está aqui com a gente online. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, sou o Danilo Costa. Eu sou assessor de comunicação da Yamamura. E estou aqui sem máscara, porque eu estou numa sala aqui isolada, aqui na unidade da Consolação. A Yamamura tem 4 lojas, 4 endereços. Oiê! Olá! Oi! Tudo bem? Quanto tempo, meninas? Faz tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Ai, Tudo muito bom, muito bom. Pessoal, primeiro eu queria agradecer então todo mundo que já está aqui com a gente online. Estou muito feliz. Para quem não me conhece, sou o Danilo Costa. Eu sou assessor de comunicação da Yamamura. E estou aqui sem máscara, porque eu estou numa sala aqui isolada, aqui na unidade da Consolação. A Yamamura tem 4 lojas, 4 endereços no estado de São Paulo e temos a loja online, então dá para comprar os nossos produtos aí pela internet. E hoje a gente está com a Carol e com a Paty. Carol e Paty, Carolina e Patrícia, fica muito longo. Carol e Paty, isso aí. As meninas da Creative Organizer, que a gente tem a honra de convidar para falar de um assunto que amamos, que é organização. E meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E aí eu queria convidar vocês a se apresentarem, contar um pouquinho de vocês. Obrigada a você também pelo convite. É uma honra estar aqui nessa live com vocês. E, bom, contar um pouquinho da Creative, né? Eu me formei como personal organizer em Nova York. Um momento da minha vida fui estudar lá e aí lá descobri a profissão. Que por delícia. acaso. E aí lá me formei na NEIPO, que é uma associação importante de lá de todas as personagens. E aí voltando para o Brasil eu decidi que era isso que eu queria fazer. E aí aqui eu busquei cursos de especialização, tanto de organização residencial quanto de mudança, especialização em dobras e vários outros cursos para a gente começar. Que organização é longa, a palavra tá ligada a um monte de coisas, né? Um universo gigantesco, Sim, né? muito. E você, Mas Carol, o que você... Vocês se conheceram aonde? Vocês se conheceram fazendo algum trabalho especial?
Na verdade, a Não. gente se conhecia de outros carnavais, assim. Eu conhecia a parte de um curso que eu fiz há 10 anos atrás, né? É. Eu trabalhava com marketing, a parte trabalhava na área da saúde, nem imaginava trabalhar Olha com que isso. legal, gente. É, E aí, Não, e organização tá ligada à saúde, né? Vamos combinar? tudo, na verdade, tudo, né? Com todas as áreas da vida. É verdade. Mas eu também é tive a verdade. oportunidade de morar fora. Eu fui um pouquinho mais longe, eu fui para Israel e tirei um ano sabático, assim. Na verdade, a minha intenção nem era trabalhar nem nada, mas eu conheci essa profissão lá. Comecei a trabalhar instintivamente com isso Legal. lá, porque nem tinha curso nem nada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu me especializei e comecei a procurar formação, eu reencontrei a Paty. Aí eu vi que ela já estava trabalhando com isso. A gente uniu forças e estamos juntos até hoje com a Creative. Já vamos fazer 4 anos de empresa. Parece que foi Que ontem. bacana. Passa muito E aí, rápido. meninas, o que faz uma personal organizer? E quem costuma contratar o serviço de vocês? Quer responder? Posso responder. Bom, nós somos especialistas em organização profissional de ambientes. A Certo. gente organiza com técnicas de organização, implementando um sistema na casa da pessoa. E o público que nos contrata é o mais diverso possível, né? Geralmente são pessoas que já gostam de organização, né? Gostam disso, não querem a casa bagunçada, elas dão valor à organização, porém elas não têm as técnicas necessárias para implementar. Então, Tá. elas... Tem muito arquiteto contra a gente tem aqui os nossos seguidores têm uma mistura tanto de arquiteto, cliente final, tem bastante arquiteto contratando, até trabalhando junto com vocês de repente. A gente tem um braço aí da Creative, que na verdade nem era uma ideia nossa, que surgiu como necessidade, que é essa parceria com o arquiteto, né? Então a gente entra no começo do projeto, né? A gente já tem parceria com quase, acho que 10 arquitetos, a gente já fez mais ou menos 10 projetos. Muito bom. Principalmente de closet, assim, é o mais gritante, porque a gente sabe exatamente se precisa de gaveta, se não precisa de gaveta, a altura dos sapatos, quantas prateleiras, a quantidade de varão. E aí a gente faz 2 momentos, né? O primeiro, que é essa parte do projeto, para desenhar junto com eles o que exatamente o cliente precisa. E aí depois, no final do projeto, a gente volta para organizar de fato e deixar o closet impecável. Porque é um momento de ou reforma ou mudança, a pessoa já tem aquela expectativa de ter uma coisa bonita, uma coisa agradável, né? E aí você coloca ali meio que do seu jeito, sem prática, sem técnica, não corresponde com as expectativas. E aí a gente entrega, junto com o arquiteto, a casa inteira organizada, junto com o projeto que a gente desenhou. É bem legal. Que bacana. E aí, o que é o serviço que vocês oferecem? Existe, por exemplo, eu posso ter o serviço A, o serviço B, organizar a casa inteira, um ambiente só. Como que funciona? Então, na verdade, assim, a gente estava até falando disso ontem, né? Sem querer entrar no mérito de comparar com outras profissões e, né, levantar os pontos fortes, fracos, os méritos e deméritos. Mas a personal organizer, acima de tudo, cria um sistema de organização para ser mantido a longo prazo, né? Até por isso que muitas pessoas não conseguem manter a organização sem um sistema, né? Sem o nosso trabalho. Então, a gente faz uma visita inicial, a gente entende a necessidade da pessoa. Então, por que ela está nos contratando? Por que aquele ambiente está bagunçado, né? Por que existe aquela desordem? Qual que é o problema daquela casa, daquela rotina, daquela família de não conseguir manter a organização? Seja porque os armários são altos, ou porque simplesmente o marido é bagunceiro, ou porque tem muita criança. Enfim, a gente vai entender primeiro, antes de começar a organizar, por que aquele lugar não consegue ser mantido uma organização. E aí, como o nosso próprio nome diz, né? Personal organizer. A gente oferece uma solução personalizada de acordo com aquela rotina, com aquelas necessidades da casa. E aí a gente praticamente desmonta a casa inteira, ou o ambiente que a pessoa escolher, não necessariamente precisa ser a casa toda. Você perguntou, é só um cômodo, é a casa toda? Na verdade, depende da necessidade. Hoje em dia, a gente atende, assim, acho que 90% dos nossos projetos é a casa toda. Mas tem muita gente que contrata só para cozinha ou só para o closet, de repente, né? Vocês falaram bastante de closet, né? A gente já entrou num closet que tinha roupa feminina e masculina e fizemos só a feminina. Então, assim, não tem um padrão que a gente vai falar, não, vamos organizar só
só se for o closet inteiro. Não, na verdade é a necessidade, né? Olha que bacana. Então, de repente, a gente que trabalha com iluminação, por exemplo, poderia casar iluminação, organização e o arquiteto projetando, né? Com Que é o mundo certeza. ideal. Com Começar a certeza. nascer o projeto tudo junto, né? E a organização acaba finalizando, né? É a cereja do bolo, né? Assim, para o verdade. arquiteto. Depois de toda a reforma, de tudo pensado, a organização finaliza para que o cliente tenha tudo pronto, funcionando. A nossa primeira arquiteta, a primeira parceira, né, que começou essa parceria meio que sem querer, ela contratou a gente para organizar só o closet. Daí ela gostou muito, indicou a gente para uma amiga, depois indicou a gente para sócia, depois indicou a gente para mãe. Aí ela começou a indicar a gente. Aí a gente falou, vamos fazer um programa fidelidade para ela, né? A cada 3 clientes que fecharem, a gente organiza um cômodo seu. E aí ela falou, vamos fazer diferente? Vamos fazer uma parceria e eu coloco vocês nos nossos projetos? E aí foi assim que começou, porque faz muito mais sentido. Que Né? legal, A gente começou a fazer meio que por fora, vamos fazer tudo junto. E aí deu muito certo, porque faz muito sentido. Agora né? eu já fiquei com uma curiosidade, porque do jeito que vocês estão me falando, vocês têm que mergulhar no dia a dia da família, né? Então a família tem que falar, inclusive eles têm que assumir que são bagunceiros, né? Então, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, alguém tem que aí levantar a bandeira. Teve algum case assim curioso, engraçado, que a gente já podia contar logo no início da nossa live aí, alguma coisa divertida pra vocês contarem pra gente? Olha, coisa engraçada, a gente pega direto. Assim, vocês podem imaginar o tipo de coisa que a gente já se deparou. E assim, dos mais engraçados a perigoso. Tipo, a gente já lidou com arma de fogo, com drogas ilícitas, com brinquedos eróticos, com tudo que você imagina. Mas o princípio da nossa profissão é o não julgamento, né? A gente, independente do que a gente encontra, assim, haja naturalmente e a não ser que coloque a nossa vida em risco ou dê algum tipo de problema pra gente, tipo, fingiu que não viu e tá tudo certo. Mas é mais normal do que vocês imaginam, assim, acho que 1 a cada 3 projetos tem Arruma uma coisa gavetinha pra guardar a pistola e acabou, né, gente? não deixa a gente certo. descobrir, tá tudo bem. Muito bom. Gente, organizar é uma tarefa fácil? O que é necessário? Todo mundo consegue? Olha, fácil para nós, né? Mas é fácil, sim. É uma tarefa fácil. Ela exige disciplina, na verdade, né? Você primeiro precisa ter disciplina. E aí, se você quiser mesmo organizar a sua própria casa, é só você ir começando aos poucos. Então, a gente indica isso para algumas clientes que nos seguem e falam, mas eu mesma queria começar a fazer, eu gosto de organização, eu quero pôr a mão na massa. E aí, a gente conta que seria o ideal você começar um pouquinho por dia, né? Vai fazendo aos poucos. É possível para todo mundo. Eu gosto bastante de um assunto que tá bem voltado para inteligência emocional. E esses dias eu tava assistindo uma live e eles estavam falando da diferença entre habilidade e dom, né? Tipo, o que você tem como um dom, que você já nasce com isso, e o que você pode desenvolver ao longo da vida, que é a habilidade. A organização, diferente do que muita gente acha, não necessariamente precisa ser um dom. Assim, se eu falar particularmente de mim, eu sou organizada desde criança e pra mim eu me encaixo nesse. Qual que é o signo de vocês? Não tem nada a ver com organização. Não, eu sou touro. Eu sou vocês não são virginianas? Não. E aí, olha isso. Os nossos poucos clientes virginianos eram muito bagunçados, sabia? Olha aí os virginianos, pessoal, que estão assistindo a gente. Ó, tem que jogar aí esse jogo, hein? Dá pra ser organizado em qualquer signo. Eu gosto Até bastante. pisciano como eu, que é nuvem total. Na verdade, assim, Depende de você valorizar isso, né? De você começar a ver a importância que tem a organização na sua vida. E aí, quando você começa a perceber os benefícios, você começa a gostar. E aí você fala, putz, vale a pena eu ter disciplina, tirar a coisa do lugar, voltar para o lugar correto, manter as coisas categorizadas, né? Que é uma das etapas da organização. E aí, assim, você começa a ver o lado bom e começa a incorporar isso no seu dia a dia. Você começar a perceber que isso vai te trazer saúde, bem-estar, fora que...
Ah, as meninas caíram aí, pessoal. Não tem problema, tá vendo? Só na hora da gente falar de signos, o Zodíaco já se movimentou, tá vendo? Mas daqui a pouquinho elas já entram aqui, aí a gente já chama novamente. Mas acho que essa dica que elas falaram é bem importante, de você fazer passo a passo. Ó, elas já entraram aqui, pessoal. Opa, entrou. Voltou. Então, a gente estava falando, então, da questão até de não querer fazer tudo de uma vez, né? Mudar tudo caixinha por caixinha, né, gente? Etapa por etapa. É o que a Paty falou, né? Eu acho que, até voltando um pouco na pergunta anterior, não é nem questão de ser fácil ou difícil, né? Não tem um público específico que está predestinado a conseguir organizar, né? A partir do momento que você entende os benefícios da organização e valoriza isso, trazendo para o seu modo de vida, para a sua qualidade de vida, né? E aí, já respondendo essa segunda pergunta, não querer abraçar o mundo e fazer tudo de uma vez, é para todo mundo, né? Perfeito. Mas não é muito essa questão de fácil e difícil. A nossa dica é começar aos poucos. Porque, ao mesmo tempo que pode te trazer muitos benefícios, se você começar de um jeito errado, aquilo pode te desanimar e aí você deixa mais bagunçado do que estava antes. Tá certo. Se começar aos poucos, vai te trazer É importante, né? a solução, sabe? Você vai vendo a diferença. E aí começa primeiro pelas gavetas, depois parte para as prateleiras, se for no caso de um closet. Depois a parte de cabides. E aí, aos poucos, você vai vendo a transformação e vai se animando para fazer o resto. Aqui, gente, eu já coloquei uma imagem para a gente começar a exemplificar aqui para as pessoas. Conta dessas... Gente, essa foto é radical, né? Conta pra gente aqui o que aconteceu. Então, até pegando esse como exemplo, é que a gente, né, tem um cronograma e a gente já tem a nossa metodologia para transformar isso praticamente em um dia. Mas pensando numa pessoa que não nos contrata e que quer fazer isso sozinha, é uma imagem de pânico, né? É tipo, desesperador. Fala, gente, por onde eu começo? Aí você começa por um lado, desiste, começa pelo outro, desiste. No final de 2 horas, você já tá mais desanimada do que o começo e aí continua bagunçado, né? Então, o ideal é começar aos poucos. Então, assim, eu vou pegar ali os 2 primeiros nichos da esquerda e vou organizar aquela parte. E vou tirar 2 horas por dia hoje, e por mais que eu termine antes, eu volto a organizar só amanhã. Amanhã eu tiro mais. Agora, então, por exemplo, não adianta eu pegar esse closet, tirar tudo. Não. Eu vou tirar só aquele pedacinho que eu vou fazer. E vou exatamente. Isso. Se tiver assim, não tem certo e errado. Mas se você me perguntar, assim, qual que seria o grande erro na hora de organizar, é isso. É tirar tudo de uma vez. Porque quando você não tem técnica, não tem prática e não tem a metodologia como nós, por exemplo, dependendo do closet que a gente pegar, muitas vezes a gente tira tudo do lugar. Mas a gente tem toda a metodologia, a prática e a experiência para conseguir te entregar, né, tudo pronto em um dia. Mas quem não tem isso, aí é um grande erro. Porque você não vai conseguir terminar, vai bater aquele desânimo, vai ficar mais bagunçado e não vai dar certo. Ó, aqui tem uma das nossas seguidoras falando de desapego. Vocês também têm que colocar isso na cabeça dos clientes? Como que é? Ou é fácil? As pessoas se desapegam assim fácil? O ideal é você fazer o desapego até antes de começar a organização. Então, a gente sempre sugere para, assim, antes de começar, já olhar o que não usa mais, o que não faz mais sentido, as peças que não têm mais utilidade. Mas aí é sempre opcional, né? Porque muitas vezes essas peças têm alguma ligação emocional, né? São lembranças e tal. Então a gente, assim, indica fazer isso para que você possa otimizar seu espaço e usar o seu espaço realmente com o que você precisa e com o que faz sentido. E morando em espaços cada vez menores, né, meninas? Se a gente não, arrumar, é difícil, né? E o ideal é você conseguir enxergar tudo que tem, né? Um dos benefícios é você enxergar para você usar o que tem. E muitas vezes, se você vai acumulando muitas coisas que você já não usa mais, elas estão ocupando um espaço que poderia entrar algo novo. Então, e aí vocês meio que criam um ritmo. Por exemplo, vocês deixam tem que deixar bilhetinho ali para criar uma prática de todo dia fazer a mesma coisa. Como que é para entrar na cabeça isso, por exemplo?
O sistema de organização, ele gera isso, né? Como a gente categoriza tudo, coloca as coisas agrupadas. Muitas vezes a gente usa produtos organizadores, que também delimitam o espaço de cada item. E uma das coisas que a gente usa e que ajuda muito são etiquetas. Então, as gavetas são identificadas com o que tem dentro, as caixas são identificadas. E aí, cabe à pessoa também ter a disciplina de voltar o objeto para onde estava antes. Então, sem querer, o cérebro já vai acostumando, entendeu? Que ali existe um lugar específico e existe também uma lógica, né, de uso das coisas. Então, a gente sempre deixa mais à mão as coisas que são mais usadas. Por exemplo, eletrônicos. Então, vão estar num espaço específico. As roupas de ginástica não vão estar espalhadas. Vai estar top, shorts, camiseta, bermuda, entendeu? Então, tudo vai fazendo mais sentido dentro de uma lógica. Por exemplo, temporadas, inverno, verão, vocês sugerem essa troca, por exemplo? Normalmente, assim, se o closet tiver espaço, não faz sentido a gente deixar, né, deixar essa separação. Mas é o que você falou, cada vez mais os espaços estão mais apertados e aí não faria sentido. Agora, falando de São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo e a maioria dos nossos clientes de São Paulo não usam biquíni todos os dias, diferente de um cliente do Rio de Janeiro, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tem liberdade de talvez agora no inverno deixar biquínis e saídas de praia numa caixa ou em lugares não tão acessíveis e depois, quando trocar as estações, a gente faz exatamente o contrário, deixa malha, deixa cachecol, lenço em caixas e deixa os biquínis e saídas de praia, shortinhos mais em fácil acesso. Então, assim, e criança, quem não tem né? espaço... Vocês, que vocês sugerem para quem tem criança em casa? Tem que estimular essa organização? Como que vocês propõem isso, por exemplo? Com certeza. Assim, a organização, o senso de organização faz muito parte da educação da criança, né? Na própria escola tem a hora de guardar os brinquedos, na hora de guardar as pinturas. Então, assim, pra gente, quando a gente faz organização infantil, a gente faz questão de ter a criança por perto, né? Muitas vezes o próprio cliente fala, eu não vou estar em casa, vou estar trabalhando. Mas quando tem criança, a gente faz questão de ter a criança perto e mostrar para ela o que a gente está fazendo. Primeiro, para mostrar que a gente tem respeito por aquele espaço, né? Não são estranhas mexendo no brinquedo alheio. Segundo, para brincar até junto com elas e mostrar que na hora de guardar, não precisa ser uma hora chata, né? E o terceiro ponto é, quando ela for brincar de novo, fica muito mais fácil para ela achar as coisas se estiverem organizadas, né? Então, assim, o primeiro ponto é tentar separar o lugar de dormir do lugar de brincar, né? Se for possível isso dentro da sua casa, do seu apartamento, deixar um lugar onde ele vai descansar, onde ele vai brincar, e aí onde ele vai descansar, onde ele vai dormir, e outro lugar para a criança brincar e pintar e bagunçar para depois organizar, né? Então, esse senso desde pequeno é muito importante. Agora, vocês falaram uma coisa importante, que em algumas situações o cliente sai e vocês ficam lá organizando, ele não participa. Qual que é o ideal? O cliente participar? Porque é importante você também saber ali, até ver vocês trabalhando, por exemplo, né? O ideal é o cliente participar na hora do desapego, né? Se ele quiser realmente aproveitar esse momento, que a gente vai tirar tudo dos armários, né? E olhar peça por peça, é bom que ele esteja. Mas senão a gente consegue implementar o sistema sem o cliente estar, porque a gente já sabe, né, através da rotina que ele contou pra gente e das coisas que vem incomodando no dia a dia, aonde que é o lugar ideal para guardar cada item. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar junto, mas ao final da organização, a gente faz um tour com o nosso cliente, mostrando, né, aonde foi acomodado cada peça, aonde, né, estão as coisas, e passa um treinamento para a pessoa responsável por manter aquele ambiente organizado. E aí, vocês fazem a conversa que vocês têm com a família, é todo mundo junto, tipo marido e mulher falando assim, olha, você que é desorganizado e não Tá tem bronca, essa história. Né? Como que é? É terapia de casal ou vocês têm que fazer uma terapia? Não, a gente não se mete. A gente deixa isso daí para depois entre eles, porque a gente cria uma referência, né? Uma referência para ser mantida.
Na verdade, assim, o momento que a gente vai entender a rotina é até antes mesmo de fechar a proposta, de fechar a organização, que é na visita técnica. Que daí a gente faz todas essas perguntas chaves para entender aquilo que eu falei no começo, né? Qual que é o problema da casa? Por que você não consegue criar e manter um sistema de organização? E aí, de acordo com essas respostas, na hora que a gente for colocar a mão na massa, a gente já tem ali todas as soluções que a gente precisa oferecer através da organização. Então, é muito relativo, né? Se o cliente precisa ou não. Normalmente, a gente já tem a maioria das respostas antes, e aí ele nem precisa estar lá, né? Porque aí a gente aplica nossas técnicas e a gente vai entender, né, o que é melhor para ele, de acordo com o espaço disponível. Mas, se ele não conseguiu ver as peças antes, ele não conseguiu fazer desapego, ele sabe que tem muita coisa ali que não usa, que dá para descartar, aí a gente não tem essa autonomia de jogar nada fora, né? A gente não joga absolutamente nada fora, assim, já chamo metade de botão quebrado, que a gente faz questão de deixar ali onde estava, porque pode ter um motivo especial, entendeu? Então, a presença do cliente realmente é necessária quando tem desapego, quando não tem, não necessariamente. Conta pra gente dessa cozinha, gente. Linda, né? Essa cozinha Linda. Foi bem bacana. A gente usou produtos organizadores aí, essas peças, né, que organizam os temperos. E a gente busca sempre... É um imãzinho que está ali preso? É um imã. É um imã. Olha, que legal. E foi colocado na coifa, mas dá para colocar também na geladeira, né, facilitando. Era uma cliente que cozinhava bastante, então ela tinha esse problema de pegar os temperos, né? Foi uma das questões que a gente tinha que criar uma solução. Como que funciona? Você tira esse potinho, ele tem E aí ele abre, ele é um pote mesmo de rosquear. Que legal, muito legal. Super legal, super prático, cabe uma quantidade boa de tempero. Até você perguntou, né, dessa cozinha, é engraçado porque ela parece ampla, né? Mas ela tinha super pouco armário. E era uma cliente que cozinhava bastante, então ela tinha muitas peças. Por isso que a Paty falou que a gente usou bastante produto organizador, porque são facilitadores pra gente na hora de ganhar espaço, né? Tá. Então, assim, não necessariamente, a gente é muito comentada nas redes sociais, falando, porque vocês só organizam lugar grande, cozinha espaçosa, e tem muito lugar que engana, né? Essa cozinha era espaçosa em termos de movimentação, mas de armário era muito ruim. E aí a gente tem que se virar nos 30, porque, né, não tem como chamar um marceneiro, uma arquiteta na hora. A gente tem que trazer a solução no momento que a gente está organizando. Gente, uma curiosidade. Essas peças que ficam em cima da bancada, muita gente só acha que é decorativo, que é só para uma foto. Mas no dia a dia isso é útil, né? O que vocês resolvem deixar em cima da bancada? O que é importante na organização? A gente escolhe os principais eletrodomésticos, 2 ou 3 peças, dependendo do tamanho da bancada, facilita no dia a dia, porque a gente sempre preza muito pela facilidade e praticidade do que você, né, vai usar no seu dia a dia. Nesse caso dessa cozinha, que tem esse pote com as colheres, que ela cozinhava muito, então assim, ela usava isso toda hora e ficava pegando na gaveta, procurando a colher, era muito mais chato. Então, a gente pegou uma peça decorativa e aí, nesse momento, é legal porque a gente une organização com decoração. E é um potinho de cerâmica fofo, né? Super, super fofo. As colheres também eram bonitas. Quem mais que a gente pode deixar numa bancada? Chegou uma pergunta aqui muito legal, que é sobre a quarentena. Como que vocês estão... vocês acham que as pessoas estão mais abertas nessa quarentena, olhando para a organização? O que vocês têm visto com mais frequência? Totalmente, assim, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, primeiro mês, a gente ficou bem receosa do que ia acontecer, né? Porque nem a gente estava saindo de casa, mesmo que houvessem clientes nos pedindo, a gente estava cumprindo o isolamento. E aí foi até legal porque surgiu um produto novo nosso, que é a consultoria online. Mas depois do segundo mês, assim, com todos os cuidados, com todas a cautela, né, de protocolo de segurança, propé, luva, máscara, cabelo preso, álcool em gel, enfim, a gente voltou a ir para casa dos clientes, mas assim, sem saber o que ia acontecer. E nunca na história da Creative Organizer houve tantas mudanças residenciais, tantas reformas e tanto investimento na própria casa, porque as pessoas entenderam o valor, né, de ter uma casa organizada. Quando você passa mais tempo em casa, quando você, né, entende que aquilo é o seu porto seguro, que é o seu lar,
e que a organização deixa a sua casa com mais cara de lar, começaram a investir muito, assim. Pessoalmente falando, o André, que é um passei... super amigo nosso aqui, ele tá falando que a gente tá enfrentando os fantasmas da nossa casa. Exato, Verdade, né? isso. A gente acha uma trinca na parede que a gente nunca tinha visto, né? Isso é muito interessante. Valorizando, né? E as pessoas agora, né? Eu tava vendo algumas matérias, as pessoas estão deixando de viajar, e aí esse dinheiro que ela investiria numa viagem, qualquer coisa assim, ela está investindo na casa. Em casa. Então, isso é muito legal. Até arquitetos que estão aqui com a gente e etc. Gente, agora é hora de prospectar. Os clientes estão aí sedentos por mexer na casa, né? Não, é isso, né? Você não dá muito para sair para almoçar, para jantar, para ir para um bar, para ir para um restaurante. Crianças não voltaram ainda para a escola. Faculdade, aula online, você está praticamente trabalhando de casa, né? Muitos poucos escritórios voltaram. Então, quem está saindo... Oi, desculpa, voltou aqui. Agora quem está saindo é o contrário, né? Mesmo que saia, 10, 15% na rua e o resto em casa. Então, você de fato começa a entender o sentido que faz você estar numa casa onde você se sente bem. Né? E aí, por mais que... E aí, não vou nem entrar no mérito de decoração. Não importa se sua casa é alugada, se sua casa é própria, se a decoração te agrada ou não. Mas o fato é que quando está organizada, quando você tem controle das suas coisas, e aí o momento agora de reflexão para quem está em casa é exatamente esse, a sensação de bem-estar é muito melhor. Né? Então, assim, foi incrível o que aconteceu nessa quarentena, porque além da demanda, né, de organização e de mudança que a gente tem feito, o engajamento nas redes sociais, as perguntas, o conteúdo no Instagram, a venda de produto organizador, as pessoas estão vivendo para isso agora, porque tá todo mundo em casa. Falando em engajamento, vamos já com a pergunta da Silvia, que ela quer saber como que ela organiza o Tupperware na cozinha, gente. Vamos lá. Eu acho que todo mundo a gente fez uma aula, né, Cá, sobre isso. A gente fez recentemente uma aula. Mas, Silvia, a gente indica você organizar os Tupperwares com tampa, tá? Para você não perder tempo procurando as tampas. As peças que já estiverem sujas ou já estiverem marcadas com cheiro, a gente indica para você doar, para você desfazer delas. E organizar por tampa, um em cima do outro, e por tamanho. Então, você faz os jogos de Tupperware. E aí, as peças que são retangulares, geralmente a gente deixa nas bordas do armário e as peças redondas no meio, para ganhar espaço. Olha lá no só, nosso Instagram isso é uma dúvida. Quem não tem Tupperware em casa, né? Vamos lá. E é uma coisa que é usada diariamente, né? Então, é errado, por exemplo, colocar uma dentro da outra? Não, é uma opção Você também. pode colocar, quando eles são até conjuntos ou peças iguais, você pode colocar uma sobre a outra e colocar as tampas em cima, né? Do mesmo modelo. A gente pegou um cliente esses dias que tinha todos os potes num armário e do outro lado da cozinha tinha uma gaveta com as tampas. Esse é um exemplo perfeito do que não é prático, do que não é funcional. Você pode brincar até e colocar um patins para conseguir pegar o pote. Né? Então, tampa, né? Exatamente. Então, assim, se você não tiver espaço para colocar tudo tampado, por exemplo, eu moro num apartamento de 45 metros quadrados, super pequenininho. Minha cozinha é minúscula. E aí eu fico fazendo advogada do diabo aqui também o tempo inteiro, porque nem sempre eu consigo colocar em prática o que eu ensino. Mas os Tupperwares é assim, todo mundo que mexe já sabe. Pelo amor de Deus, as tampas tem que estar junto, sabe? Então, isso que eu já ia perguntar. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, assim? Eu acho que é separar as categorias, né? Espalhar muito as coisas, né? Tipo, você ter coisas espalhadas em vários lugares. Às vezes na cozinha tem copo num armário, copo no outro, copo, sabe, na parte de baixo. Travessa aqui, travessa ali, Tupperware, é isso que a gente falou, né? Separar a tampa.
do pote, deixar a forma num lado e do outro lado ter mais utensílio de cozinhar que você usa com as formas. Então, basicamente, espalhar as categorias. Né? É assim, é o erro mais comum, não porque seja errado, mas porque te dificulta a vida ao invés de te facilitar. E a organização preza basicamente a funcionalidade, né? Muito bom. Explica, vocês me contaram uma vez a diferença entre organizar e arrumar. Conta pra gente esse trocadilho aí para as pessoas, que é uma dica super bacana. A maioria das pessoas fala assim, ai, mas eu sempre arrumo, e a bagunça volta. Às vezes volta em 2 dias, às vezes volta em uma semana, às vezes volta em um mês, mas volta. E aí, me ajuda. Eu falei, gente, o seu erro, né? O grande problema tá exatamente na sua fala, tá? No fato de você arrumar. Porque a arrumação, ela é uma coisa instantânea, né? Ela é uma coisa sem lógica. Ela tá voltada muito mais para a parte estética do que para a parte funcional. Né? Eu normalmente dou o exemplo do domingo à noite. Você tá domingo à noite cansado, depois de um final de semana que você não fez nada, a sala tá uma bagunça, alguém te liga e fala, Danilo, eu tô passando aí pra te dar um beijo. Você olha e fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de receber alguém em casa agora. O que você vai fazer? Você vai pegar toda a meia que tá ali, vai enfiar onde você achar, vai juntar todos os papéis, independente do que seja, vai colocar na primeira gaveta, vai pegar toda a louça, às vezes pode misturar louça suja com louça limpa, vai enfiar dentro da pia. Ou e seja, aí, tá arrumado, né? E aí, depois de 5 minutos, arrumado. em 5 minutos, sua sala vai estar arrumada. Né? Mas e aí na segunda, ou na terça, ou na quarta-feira que você precisar daquela meia, ou que você precisar daquele documento, ou que você precisar de alguma coisa que você guardou em 5 minutos e não sabe onde está. Né? Que é completamente diferente de você organizar. Porque o princípio básico da organização é a funcionalidade e praticidade de acordo com a sua rotina. Então, e você não é uma ritmo coisa para as coisas, né, gente? Exatamente. Você cada coisa tem o seu lugar. Aquelas regrinhas, né, básicas, né? Sim. Cada coisa tem um lugar certo. A gente falou um pouco sobre a questão de cozinha, vocês falaram dos potes. Cozinha e lavanderia, o que vocês dão de dicas aí para a gente passar para o pessoal? Lavanderia é muito legal também. É um espaço que, assim, exige organização. Muitas vezes está aquela bagunça, né? Que as pessoas vão colocando as coisas que não tem lugar na lavanderia. E a gente tem organizado bastante lavanderia e visto a diferença que faz, né? Tanto na economia de produtos, que às vezes você nem sabe que tem. Oi? Eu quero colocar até uma foto depois para a gente falar de cozinha. Tá, mas uma dica legal na lavanderia seria separar os produtos pelo ambiente de uso. Então, você pode fazer uma cesta com produtos que são usados, né, para lavar roupa, uma cesta com produtos que usa mais no banheiro, uma cesta de uso geral. E a gente separa o que é estoque. São produtos que ainda estão fechados, que não precisam ficar misturados com os produtos que são usados no dia a dia. E nem tá à vista, né? Não precisa estar à vista. Pode estar num espaço mais alto. Né? Então, não fica aquela bagunça de vários produtos misturados. E na hora de limpar, facilita também para você estar usando tudo. Ou até levando direto para o ambiente uma cesta com todos os itens juntos. E cozinha, o que vocês sugerem? Acho que a principal dica da cozinha é você tentar não separar as categorias, né? Então, por exemplo, falando de copo, até faz sentido você ter um armário de copos do dia a dia e em outro lugar, ou até mesmo na sala, você deixar taça e outros copos que você só usa esporadicamente. Mas de resto, assim, a dica principal é você tentar manter no mesmo lugar, ou na mesma gaveta, ou no mesmo armário, itens da mesma família, né? Quando a gente fala de categoria, são itens, tipo, da mesma família. Então, assim, mas tem problema em misturar categoria? Depende. Se a gente estiver falando de Tupperware e de pote, ou de forma com panela, beleza, porque, né, faz sentido. Você pode usar no mesmo momento que você está cozinhando, mas a gente também já chegou a pegar no mesmo armário comida, prato e panela. Né? Então, assim, você vai pegar uma panela, cai um pote de arroz na sua cabeça, você vai pegar um prato, você precisa tirar a panela. Então, assim, a grande dica da cozinha é pensar na funcionalidade. Né? Então, aqui, por exemplo, vocês deixaram só as louças. Essa primeira prateleira, essa primeira prateleira mostra bem isso, porque a gente reuniu todos os modelos de xícaras que tinham na cozinha. E essas xícaras estavam... Eu descobri aquela xícara que eu não usava há décadas. Exatamente. E que é poderosa, essa sensação. linda. Tá certo.
Então, assim, de uma vez só você abre um armário e visualiza tudo que você tem. E a gente costuma falar, né? O que não é visto não é lembrado. Então, não adianta, mas eu gosto muito, eu só uso de vez em quando, eu vou deixar lá em cima. Na hora do vamos ver, que você vai precisar pegar, ou que você não usa. Uma hora, você não vai usa. lembrar. Você não vai usar porque você não lembra ou porque tá difícil. Então, esse exemplo que você colocou aqui, essa foto é legal, porque a gente juntou todas as xícaras. Tinha xícara mesmo que ela não usava. E como ela tinha espaço para colocar todas as xícaras juntas, a gente não deixou o aparelho de jantar junto. Que legal. Né? Os pratos estavam em outro lugar, mas ficou aí de propósito para ela usar. E nesse caso também. aqui? Aí também a gente reuniu em várias prateleiras os modelos de pratos. Depois, na parte de baixo, a gente colocou as canecas, as xícaras, mas sempre reunindo todos os modelos e não separando pelo material, tá? A gente não vai separar o que é cerâmica, do que é vidro, do que é inox. A gente separa a família, né? A categoria. Tá. Então, pratos, xícaras, copos, canecas. Até para deixar travessas. um visual mais bonito, né, pessoal? Assim, a gente deixa assim uma coisa mais delicada, né? A gente sempre separa também do maior para o menor, né, na prateleira, para criar também uma harmonia visual, além da organização. Ó, aqui o Rodrigo, nosso consultor aqui na Yamamura, tá falando que todo mundo sonha com uma cozinha assim. É verdade, né, gente? Mas isso é um o sonho, ideal. né? E é possível. Qualquer cozinha, qualquer tamanho, bem organizada, ela traz essa sensação boa. Tá certo. Eu queria aproveitar, bom, eu vou dar mais um caso aqui. Aqui é uma lavanderia. Olha só, aqui você falou dos potinhos, né? Tá vendo ali em cima, na parte de cima, até porque essa prateleira era alta, é a parte de estoque, né? Que não necessariamente precisa ficar em fácil acesso, porque estão todos fechados, né? E aí essa parte é mais prática, muito mais na hora de fazer compras. Então, você vai olhar ali, putz, acabou o álcool. Não, mas antes de sair comprando, deixa eu ver se no estoque não tem nenhum fechado para ir antes de comprar, né? E ali as cestinhas azuis estão separadas por uso. Então tem uma cestinha só com produto de banheiro, uma cestinha só com de cozinha, tem duas para produto de roupa e assim por diante. Panos, né? A gente também deixa os panos em cestas. Separa pano de chão de pano de pó. Demais, demais. Eu queria só colocar uma complementar aqui para a iluminação complementar, né? O trabalho é válido pensar nas luzes mais difusas, uma iluminação geral para o ambiente e adicionar ponto de luz para as áreas de realização de serviços. Então a gente está falando ali de bancada, tanto bancada de lavanderia, por exemplo, ou até bancada da cozinha. A gente está falando da área de cocção, lavagem, secagem das roupas, né? Então a Yamamura, os especialistas aqui da Yamamura sempre indicam iluminação com temperatura de cor neutra ou branco frio, que são as mais indicadas. Então, só dando um adendo aí. Meninas, isso pra gente também faz muita diferença. Exatamente. A questão de iluminação, por exemplo, a gente já organizou muito roupeiro, né? Os armários de roupa de cama, de toalha, que é no corredor, que é super escuro. Né? Então, assim, se pra gente foi difícil organizar. Imagina para quem vai usar, né? Imagina no dia a dia, quando você precisa pegar alguma coisa, né? E o corredor, como a própria palavra diz, você passa ali o tempo todo. Né? Um corredor escuro, assim, pra gente faz muita diferença. A Alice tá falando aqui que uma casa organizada faz toda a diferença. Eu acho que, inclusive, até a família fica feliz, né, gente? Sim. Você resolve um problema, né, da família. É uma sensação muito boa, né? A gente estava falando disso hoje, né? Tem muitos conflitos, tipo, eu comprei alguma coisa, aonde tá? Onde você colocou? Né? Então, assim, quando você não tem controle da casa, quando você tá no meio de uma desordem, e aí eu não tô nem falando, né, na questão de acumuladores, daquelas casas super bagunçadas, não precisa nem ser muito bagunçado, mas quando você não tem uma ordem, quando você não tem esse sistema de organização que funciona na sua casa, além de te criar problemas, gera problema com quem mora com você. Porque daí é aquela coisa, você joga a culpa na outra pessoa, você não acha, você se irrita, você se estressa, vocês brigam. É verdade. Né? Então é outro mundo. Vamos falar de quartos, meninas? Quais são as dicas para quartos? Olha, para dobrar as peças, né? Já que a gente está vendo aí essas prateleiras, que tem muitas peças dobradas, muitas pessoas perguntam pra gente, né? O que dobrar, o que não dobrar, o que é correto. E aí a principal dica é você se atentar ao tecido
né? Geralmente a gente deixa dobrada as peças que são mais encorpadas, de tecidos mais duros, tipo malhas, calças jeans, até se não tiver espaço, pode ser uma peça dobrada. Ou peças que têm um tecido muito delicado, que também não podem ficar penduradas, porque elas vão acabar esgarçando. Tem muitos Que vestidos bacana. de malha. Tem muitos vestidos que são pesados, vestidos, né, de malha, vestido de moletom. Gente, eu vejo que tem gente que dobra a camiseta e tem gente que enrola a camiseta. Ou meia. Enrola a meia ou dobradinho. O que é o certo? Eu A nunca gente sei. não Eu nunca indica. sei. A gente não indica nenhuma dobra de rolinho. Primeiro porque ela amassa mais, né? Então, o ideal seria pendurar o maior número de roupas que desce, né? Tá. Se for possível pendurar as camisetas, ótimo. Mas quase ninguém tem espaço. Mas pra a camiseta, quando pendura, não estica aqui em cima? Então, depende muito do tecido. Foi o que a Paty falou. Uma camiseta de algodão não tem problema. Uma camiseta Tá. mais fininha, mais delicada, talvez tenha. Mas, independente se você escolher dobrar ou pendurar, a dobra de rolinho é uma coisa que a gente não indica porque ela amassa muito. E você falou da meia, quando fazem aquele bolinho com a meia, né? A larga, é engraçado porque a larga de fora, a de dentro fica amassada ali dentro, e quando você usa, tá uma desse tamanho e uma desse. Gente, né? é verdade, é verdade. E a bolinha Mas isso ocupa espaço também. É muito coisa da mãe, né? A gente aprende com a mãe, aí é meio que repetição, né? E a gente vai ensinando assim É também, né? verdade. Não, Verdade. muito engraçado essas coisas. Bom, eu queria complementar falando que quando a gente pensar em quartos, é um dos espaços mais abordados na área de organização, obviamente, que a gente está falando, né, principalmente de iluminação e tal. Então, é importante pensar em luz que traga uma fidelidade de cor dos objetos e caso o ponto central dessa organização seja a disposição por cores. E aí a gente trabalha com lâmpadas com índice de reprodução de cores mais próximo de 100, que aí é o ideal, que garante maior fidelidade, né? Então, acho que isso é bem bacana. E hoje a gente usa bastante o LED, né, gente? Ainda bem que veio o LED aí, que a gente consegue, né, tem muito armário hoje até com fita de LED, né? Que a gente consegue fazer Dentro uma do coisinha armário, delicada, bonitinha, né? Tem bastante armário com a fita de LED no varão, né? Onde as roupas são penduradas. Isso facilita muito você enxergar o tom exato da roupa e visualizar. E trabalhar sempre com a temperatura de cor mais voltada para o branco quente. Sim. A né, gente que já é indicado, exatamente. Muito legal. E salas, meninas, vamos colocar uma sala aqui para a gente contar o que vocês indicam. Na verdade, a sala é um dos poucos cômodos da casa que a gente não faz grandes transformações, né? Porque tá mais voltado para decoração do que para organização. Mas a nossa dica quanto à parte de organização é você tentar deixar a menos quantidade de objetos possível na sala, a não ser que esteja relacionado com as suas atividades, né, de prazer, de lazer, enfim, para não ter que lotar aquele lugar. Né? Então a cozinha tem a função de mexer com comida, com alimentos, com a parte de eletrodomésticos. O quarto fica as roupas, o banheiro. A sala é um lugar para te dar prazer. Né? É verdade. Então, não adianta encher com muitas coisas. A dica que a gente pode dar é em relação aos livros, né? E aí tem várias maneiras diferentes. Para você ter uma ideia, acho que eu nem te mandei a foto, mas tem uma organização de livros que a gente fez que foi por cor. Foi muito legal. Assim. Foi muito doido. Muito porque e desenha, porque, né? Ajuda desenhada a estante, o móvel. E ficou muito legal, porque a gente seguiu a ordem degradê. O nosso cliente não se importou com misturar assunto, né? Tinha livro de decoração com livro de autoajuda, com livro de romance. Mas estavam todos organizados por cor e ficou muito legal. Nem todo mundo gosta disso, né? O que a gente mais faz quando a gente organiza os livros é por autor, né? Ou o título do livro. E também separando por temas. Então, a gente deixa todos os romances num lugar. Enfim, tipo, essa ideia de categorias, né? A iluminação, a dica da Yamamura para iluminação de sala é o princípio também com relação ao quarto, que é o branco quente. E aqui é importante ressaltar que os pontos de luzes para estantes
e outros cantinhos em que a disposição dos objetos necessitem de maior destaque. Isso é uma dica bem bacana. Aí a gente tem aqui uma área, um assunto que a gente falou, que é criança. Então vocês falaram até um pouco já da organização, mas eu queria que vocês contassem esse case que tá aí, gente, impecável. Olha que delícia esse quarto. Olha, a principal dica para organizar brinquedo é usar cesta e caixa transparente. Porque independente da idade da criança, né, se ela sabe ou não ler, fica muito mais fácil dela identificar qual a categoria que está dentro da caixa. Então, assim, a gente já entendeu que independente do cômodo, né, o princípio da organização é Muito separar bom. por categorias. Então, Muito a gente separa, né, todos que são de pintura, todos os objetos que são de pecinhas de montar, todos que são jogos, enfim, a gente vai separando por categoria e coloca cada categoria numa caixa. A não ser que sejam os livrinhos, ó, livrinho, bichinho de pelúcia, bonecos maiores e outros, né, brinquedos que são muito grandes, a gente até usa como decoração e deixa em prateleira, deixa em nicho, mas todo o resto a gente coloca em caixa. A ideia é que seja aquelas caixas container, sabe? Bem, aquelas maiores mesmo, transparente, e todas identificadas. E aí, para conseguir manter a organização, por mais bagunceira que a criança seja, é importante brincar um pouco com elas para também fazer da hora da brincadeira, né, a parte de organizar e guardar em volta no de lugar. educação, né? E aí, por exemplo, quando a criança, né, aqui o caso, a Karen está falando das pelúcias, que você pode acumular pó. Quando a criança tem mais alergia, por exemplo, até as pelúcias têm que ser guardadas nessas caixas, né? Sim, o ideal é. Aí o que a gente faz? A gente prioriza as caixas transparentes para brinquedo, e aí tem uns cestos que são até bem decorativos, que não tem tanta função assim de organizar, mas sim de decorar, para os bichinhos de pelúcia. Que daí é aqueles cestos bem infantis, lúdicos, sabe? A gente organizou esses dias, depois eu também te mando a foto. É um cesto lindo e tem uma plaquinha escrita assim, bagunça. E aí a gente, obviamente, não deixou a bagunça lá dentro e eu coloquei todos os bichinhos de pelúcia, porque nesse quarto não tinha prateleira. E aí eu deixei os bichinhos de pelúcia lá dentro. E aí é bom. Muito bacana. O quarto, a sugestão da Yamamura para quarto de criança é trabalhar sempre com uma iluminação até lúdica. Então hoje a gente tem as luzes com RGB que você consegue trocar, mudar a cor, que é legal estimular até essa criatividade das crianças, né, meninas? Sim. Muito bom. Faz muita diferença isso. A gente sente muito isso na questão de iluminação. Muito bom. Meninas, olha que rapidez. A gente está a 10 minutos da live acabar. Já? E já Nossa. Passou voando. Talo de dedos, né? E eu queria que vocês separassem aí 3 diquinhas rapidinhas aí para o pessoal. Putz, quero organizar minha casa. O que é os 3 passos aí primeiros? O que vocês indicariam? Eu acho que a primeira coisa, até te atropelando aqui, a primeira dica é a parte de desapego, né? Então, não queira pular a etapa e não vá com sede ao pote, já organizando tudo, porque muitas vezes tem muita coisa ali, que não tô nem falando da parte de descarte, mas tem coisa que precisa lavar, que tá suja, ou que tá rasgada, ou que tá quebrada, e que não faz sentido estar ali, que você, de fato, precisa mandar consertar, ou mandar lavar, ou mandar E até consertar. energeticamente falando, né, gente? Exatamente. Também. A gente fala muito que bagunça é energia parada, né? O que você não usa ali acaba deixando aquela energia parada. Então, essa parte da seleção antes de organizar é muito importante. Você olhar para aquilo com um olhar crítico do que realmente precisa estar lá. Porque também não faz sentido você organizar uma coisa que dali a pouco vai sair, ou vai ser descartado, ou vai ser, sei lá, vai para lavanderia ou vai para costureira, entendeu? Então, antes de pensar em organizar, escolha o cômodo, ou veja o lugar que você quer organizar e faz esse olhar, esse crivo, né, do que realmente pode sair de lá. Perfeito. E uma segunda dica aí. Posso falar? Pode. A segunda dica é, quando você for colocar a mão na massa, sempre pensar em categorização. Porque quando a gente fala que a gente vai montar um sistema de organização na casa da pessoa, o que consiste esse sistema de organização? Basicamente, é você ter a casa inteira categorizada. E aí, eu falo assim, eu chego nessa casa e falo, Danilo, eu preciso de uma pilha.
Putz, pilha, tá, junto com ferramenta, junto com vela, tá na lavanderia. Tipo, você não demora mais do que 15 segundos para saber onde estão as suas coisas, né? Não vai ter pilha no banheiro, perto da sua barbeadora. Né? Pilha no banheiro, perto da barbeadora, pilha na sala, perto do controle remoto e pilha na cozinha, né? Você tem um lugar específico para aquela categoria. Então, dica assim, 3 aí. O que é a dica 3, meninas? A dica 3 é não fazer tudo de uma vez. Comece aos poucos. Não se empolgue e queira ir para a cozinha e desmontar a cozinha inteira, porque você não vai conseguir terminar aquilo num dia só e aquilo pode te desanimar. Então, escolha lugares específicos, nem que seja só 2 gavetas, 3 prateleiras, ou hoje eu vou organizar só as peças íntimas, vou organizar só os cabides, e vai aos pouquinhos para você conseguir fazer daquilo uma organização para ser mantida a longo prazo. Contínua, né? Para você colocar aquilo na tua rotina. E uma coisa que, de repente, no começo pode ser um pouco mais dura, depois vai ganhando um ritmo, vai ficando leve e gostoso organizar, né? Exatamente. Tá. E voltar as coisas para o lugar, né? Quando você tira, você ter o hábito de, se não conseguir voltar na hora, né? No dia seguinte, colocar de volta para que a bagunça não comece a aumentar. Pessoal, a gente tem aqui ainda algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Então, se alguém tiver mais pergunta, pode mandar, que a gente sempre faz essa conexão aqui com as meninas. A gente sobe no story depois as perguntas que ficarem. Não vamos deixar ninguém sem resposta, porque a organização é importante e a gente sabe que deixa a vida mais bacana. Eu queria agradecer vocês pela participação, deixar aqui as portas abertas. Vamos tentar fazer mais lives sobre isso, porque eu sei que trazer conteúdo e informação é sempre importante, né? Sim. A gente pode um dia contar como a gente sugere a organização do closet para os arquitetos, né? Como a gente costuma fazer quando a gente faz um projeto personalizado. Muito bom. A gente vai com nós vamos ter que fazer a parte 2, então, né? Vamos sim. Quando vocês quiserem. E aí, gente, queria agradecer então vocês, meninas, muito, muito obrigado. Agradecer a todos os nossos seguidores aí, os seguidores das meninas também, que estão acompanhando a gente. E logo depois que essa live acabar, a gente vai subir aqui no IGTV. Então vocês vão poder ver o conteúdo aí full time. E a gente vai subir uma seleção de luminárias para quem está aí nesse momento de organizar os cantinhos da casa. Então a gente selecionou tem um grupo aí de luminárias muito, muito especial. Meninas, super obrigado. Obrigada por estar com obrigado vocês. aí pelo carinho. Pessoal, só para vocês saberem, né? Cada live que a gente faz, prepara com todo carinho para vocês. A gente prepara um roteirinho com todo carinho, né? Então os bastidores são... Nossa, a gente fica aí dias e dias. As meninas preparam todo esse material, mandam toda essa foto. Então eu queria deixar um agradecimento aqui especial para as meninas do departamento de marketing aqui da Yamamura também, que acho que isso é importante. Às vezes a gente está aqui na frente da câmera, né? Mas a gente sabe que para tudo acontecer tem o pessoal dos bastidores. Então eu queria já deixar um agradecimento a todo mundo que faz com que essas lives aconteçam, né? E eu acho que organização também na parte de live, né? Para a gente conseguir trazer esse conteúdo tão importante, né? Sim. Muito legal, muito show. Sintam-se todos abraçados. Você em especial, Danilo, obrigada por todo o carinho, por toda a atenção, por toda a paciência. É um prazer pra gente poder fazer isso. Assim, às vezes a gente faz algumas lives que a gente fica meio nervosa, que a gente fica meio apreensiva, mas sempre quando é com você, a gente fica super tranquila, porque a gente sabe que flui, que é uma delícia. Obrigada. Obrigado, gente. Um beijo. E até a próxima, então. Beijo. Tchau. Até. Obrigado, Até. gente. Obrigada.